show de Truman começa como algo quase inocente. Uma cidade limpa demais, pessoas educadas demais, um cotidiano que funciona. Nada parece errado à primeira vista, porque tudo é excessivamente coerente. A coerência, quando absoluta, raramente desperta suspeita imediata. Ela tranquiliza, ela organiza, ela cria a sensação de que o mundo está no lugar certo. Truman Burbank acorda todos os dias dentro dessa ordem impecável, e o que se vê não é uma prisão visível, mas um ambiente cuidadosamente harmonizado para que a própria ideia de prisão jamais se forme. Não há grades, não há violência, não há escassez. Há rotina, há previsibilidade, há sentido pronto. O símbolo inicial não é a cúpula, não são as câmeras, não é o diretor oculto. O símbolo inicial é a normalidade, uma normalidade que não admite ruído. O mundo de Truman não é falso porque mente. Ele é falso porque nunca entra em contradição. A ausência de falhas cria a ilusão de verdade. Nada ali exige interpretação profunda. Tudo se oferece como significado fechado. E é exatamente isso que o torna funcional. Um mundo que não exige consciência é um mundo perfeito para ser habitado sem resistência. A cidade é um organismo simbólico. Cada rua confirma a anterior. Cada diálogo reforça o mesmo eixo moral. Trabalhar é bom. Consumir é natural. Casar é esperado. Ter medo do desconhecido é saudável. O oceano não é apenas água. Ele é um limite narrativo. Um trauma fabricado para impedir deslocamento simbólico. A morte do pai não é apenas um evento dramático. É uma inscrição psíquica. Um mito pessoal implantado para sustentar a geografia do mundo. O trauma, quando bem posicionado, substitui muros. Nada disso é imposto com brutalidade. Essa é a chave. Truman não é vigiado como um prisioneiro clássico. Ele é cuidado como um filho eterno. O sistema não precisa punir porque ele antecipa. Ele não reage ao desvio. Ele o previne. Tudo está organizado para que Truman jamais formule a pergunta errada. E enquanto a pergunta não nasce, a cela não existe. A gnose sempre soube disso. O cativeiro mais eficiente é aquele que não se reconhece como tal. O público que assiste ao show dentro do próprio filme não é um detalhe lateral. Ele é parte do símbolo. A multidão observa Truman viver uma vida que parece mais real do que a própria. A identificação não repulsa. O espectador interno não vê crueldade, vê conforto, vê estabilidade, vê algo que perdeu. Isso revela algo desconfortável. O mundo de Truman não é apenas uma prisão. Ele é um ideal. Um ideal de previsibilidade, onde o acaso foi domesticado e o sofrimento reduzido ao mínimo necessário para manter a narrativa crível. Nesse ponto, a alegoria ainda é suave. Ainda é possível assistir ao filme como entretenimento, como crítica à televisão, como sátira da mídia. Mas isso é apenas a camada externa, aquela que pode ser aceita sem defesa. O símbolo real começa a se adensar quando se percebe que o problema não é Truman estar sendo observado. O problema é que ele está sendo interpretado o tempo todo. Sua vida não é vivida, é significada por outros. Cada gesto é editado. Cada emoção é enquadrada. Cada silêncio é monetizado. O mundo não reage a Truman. Ele responde a uma narrativa sobre Truman. Aqui o sistema começa a aparecer. Não como vilão, mas como arquiteto. O diretor não odeia Truman. Ele o compreende. Ele o conhece melhor do que Truman conhece a si mesmo. Isso é crucial. O poder mais profundo não se exerce pela força, mas pelo conhecimento íntimo. Saber o que alguém teme, deseja e evita é suficiente para conduzir toda uma existência. A prisão simbólica não precisa de grades quando possui mapas psíquicos. O sistema apresentado no filme não oprime no sentido clássico. Ele organiza. Ele oferece escolhas limitadas, todas igualmente válidas dentro do mesmo eixo. Truman pode escolher a gravata, o emprego, o trajeto para o trabalho. Pode escolher amar, desde que ame a pessoa correta. Pode sonhar, desde que o sonho não implique deslocamento real. A liberdade existe, mas apenas como variação estética dentro de uma estrutura fixa. Isso é mais sofisticado do que a repressão. É a liberdade administrada. A repetição é a engrenagem central.
repetir diálogos, trajetos, gestos, repetir slogans, repetir relações. A repetição cria familiaridade. A familiaridade cria confiança. A confiança elimina a vigilância interna. Quando tudo se repete, nada precisa ser interpretado novamente. O mundo se torna automático. A consciência adormece não por cansaço, mas por excesso de previsibilidade. A coerência excessiva anestesia. O mais perturbador é que o sistema só se revela quando falha. Um refletor que cai do céu. Um ator que erra o texto. Um pai que reaparece onde não deveria. Não são grandes revoluções. São pequenas rachaduras. A gnose sempre afirmou que a verdade não entra pela porta principal. Ela infiltra. Ela vaza. Ela aparece como erro. O mundo falso não desmorona por confronto direto, mas por inconsistência acumulada. Truman começa a perceber algo que não consegue nomear. Não é ainda rebelião. É desconforto ontológico, uma sensação de que o mundo responde rápido demais, de que as pessoas reagem com uma sincronia artificial, de que o acaso foi abolido. Esse é o primeiro movimento real da consciência. Perceber que o real perdeu profundidade, que tudo funciona mas nada ressoa, que a vida está correta demais para ser verdadeira. O sistema reage imediatamente. Ele não tenta convencer Truman de que está errado. Ele intensifica a normalidade. Mais anúncios, mais slogans, mais falas reconfortantes. Quando a estrutura sente ameaça, ela não revela sua violência. Ela dobra sua coerência. O excesso de sentido é usado como anestésico. A mensagem implícita é simples. Não pense, consuma, continue. Tudo está bem. Essa dinâmica não pertence apenas ao filme. Ela descreve um padrão simbólico recorrente. Sistemas não se sustentam apenas por força externa, mas por adesão interna. A prisão funciona porque o prisioneiro a considera razoável, porque ela responde às suas ansiedades básicas: segurança, identidade, pertencimento. Truman não é mantido ali apenas porque não pode sair, mas porque sair significaria enfrentar o indeterminado. E o indeterminado exige um tipo de coragem que não é ensinada. A expansão estrutural da alegoria revela que o mundo de Truman é um cosmos fechado. Um pleroma artificial, completo em si mesmo. Nada falta, nada sobra. Não há transcendência. Tudo está dado. Esse fechamento é a marca de qualquer sistema simbólico totalizante. Ele não admite exterior. Tudo que ameaça o limite é rotulado como perigoso, irracional ou traumático. O oceano novamente não é água. É o caos. É o desconhecido. É o fora do texto. Quando Truman começa a desejar sair, o sistema não responde com censura direta. Ele responde com medo. Medo não é um efeito colateral. É uma ferramenta. O medo organiza a percepção. Ele cria mapas internos que substituem muros externos. A memória do pai afogado não é apenas lembrança. É uma programação. Um aviso permanente. Não atravesse. Não ultrapasse. Não investigue demais. A dor é usada como fronteira simbólica. Nesse ponto, a prisão deixa de ser apenas externa. Ela se interioriza. Truman começa a vigiar a si mesmo, a duvidar dos próprios impulsos, a negociar com o medo, a racionalizar a permanência. Esse é o momento mais gnóstico da narrativa. O inimigo não está mais no sistema visível, mas na identificação com a narrativa que o sistema instalou. O ego surge como personagem escrito por outro. A identidade de Truman não foi descoberta, foi atribuída. Ele acredita ser quem é, porque nunca lhe foi oferecida a possibilidade real de não ser. Seu nome, seu trabalho, seu casamento, suas ambições, tudo é coerente porque tudo foi desenhado para ser. A gnose sempre apontou o ego como construção narrativa, não no sentido superficial de máscara social, mas como estrutura simbólica que organiza a experiência e impede o contato com o indeterminado. O ego é confortável, e exatamente por isso, é uma jaula. Quando Truman começa a agir de forma errática, improvisando trajetos, testando limites, algo interessante acontece. O mundo entra em pânico.
Não porque ele vá sair imediatamente, mas porque ele se torna imprevisível. O sistema tolera crítica, tolera sofrimento, tolera tristeza. O que ele não tolera é a quebra de padrão. A imprevisibilidade ameaça a própria possibilidade de edição. Um ser imprevisível não pode ser plenamente significado. O diretor, nesse ponto, se revela não como tirano clássico, mas como demiurgo. Ele acredita sinceramente que ofereceu a Truman o melhor mundo possível. Um mundo sem dor excessiva. Um mundo protegido. Um mundo com sentido claro. Essa é a perversão mais profunda. A crença de que controlar o significado da vida de alguém é um ato de amor. A gnose sempre descreveu o demiurgo não como um monstro consciente, mas como uma inteligência limitada, incapaz de conceber o que está fora de sua própria criação. A fala final do diretor não é cruel. É lógica. Ele argumenta. Ele explica. Ele oferece razões. Ele reafirma a segurança do mundo conhecido. Não há ameaça explícita. Apenas a lembrança sutil de que o desconhecido não oferece garantias. Aqui a alegoria se fecha sobre si mesma. O maior obstáculo à ruptura não é o sistema, mas o medo de perder o sentido. Não o medo da dor, mas o medo da ausência de roteiro. O momento em que Truman toca o limite físico do cenário não é libertação. É colapso simbólico. A parede não representa a saída, representa o fim da narrativa. A partir dali não há texto. Não há edição, não há público, não há aplauso garantido. A porta não leva a um mundo melhor, leva a um mundo não interpretado. Isso é aterrador. A consciência, quando rompe a estrutura simbólica que a sustentava, não encontra luz imediata. Encontra silêncio. E é nesse silêncio que a alegoria atinge sua camada mais profunda. Não há promessa de felicidade do lado de fora. O filme não mostra. E não mostra por uma razão precisa. Qualquer representação seria novamente uma narrativa. O gesto de Truman não é heróico no sentido clássico. É um gesto de renúncia. Renúncia ao conforto do significado pronto. Renúncia à identidade editada. Renúncia à segurança simbólica. O encerramento não oferece catarse. Oferece suspensão. O público interno comemora rapidamente e passa para o próximo canal. Isso é talvez o detalhe mais cruel. A ruptura radical de um indivíduo se torna apenas mais um evento consumido e descartado. O sistema absorve até mesmo sua própria falha. A saída de Truman não destrói o mundo, apenas encerra um programa. E aqui a alegoria se volta silenciosamente para quem assiste. Não como acusação, mas como reconhecimento inevitável. A prisão simbólica não é idêntica para todos, mas o mecanismo é recorrente. Mundos coerentes demais. Identidades bem definidas demais. Medos cuidadosamente posicionados. Narrativas que explicam tudo antes que a pergunta surja. O que se vê não pode mais ser desvisto. Não há conclusão reconfortante porque não há retorno possível. Uma vez que a estrutura simbólica é percebida como tal, ela perde a inocência. Mesmo que se continue dentro dela, algo se rompeu. A normalidade nunca mais é neutra. A coerência nunca mais é apenas conforto. O silêncio final não é vazio. É saturado de reconhecimento. Não é que o mundo seja falso. É que ele funciona bem demais para não levantar suspeita.